Vamos lá. Como é que passaram a semana? Bem, fio. Tudo em ordem? Uhum. E como é que estão se saindo aí no estuda.com, na plataforma? É, acho que tá me saindo bem. Tranquilo? Ela é bem Uhum. prática, na verdade, centraliza, né? Essa que é a intenção, além de outros, um monte de outras questões, né? Mas ela centraliza numa única ferramenta, né? Todo esse procedimento avaliativo e também de lista de exercícios que vocês já estão vendo de língua portuguesa, de matemática também, né? Então fica fácil e prático, né? Vocês poderem utilizar na mesma plataforma para poder encontrar listas novas, questões novas e também as listas que os professores estão disponibilizando, né? É sempre bom e importante vocês ficarem bem atentos a todas as regrinhas que os professores colocam no início, né, da avaliação ou da lista que ele está propondo ali. Porque em alguns casos o professor coloca lá que não pode sair da tela, outros que ele deixa disponível, embora ele passe uma certa orientação, e também algumas instruções aí do procedimento, né, na utilização da plataforma. Lembrem bem, isso eu já comentei antes, lá na primeira aula que eu comentei e apresentei para vocês a plataforma, é importante que vocês façam atividades extras lá. Isso é possível. E depois até, não sei se vocês perceberam, cria até um ranking lá da utilização da plataforma de uma forma extra, né? De uma forma espontânea por parte de vocês. Óbvio, que como eu já comentei para vocês, que o banco de questões que está lá dentro do estuda.com, a grande maioria é focado para o ensino médio, né? Se preparando para os vestibulares, para Enem e assim por diante. Porém, vocês no nono ano, mais do que nunca, estão aí prestes a entrar nesse processo todo de preparação para os vestibulares. Lógico que é um passo após o outro, mas tem todo o mecanismo, né, todo o mecanismo de estudo implementado dentro desta plataforma. E isso eu comentei bastante quando eu tive a oportunidade de estar junto com as salas do médio, que isso daí se transforma quase como um cursinho. A ferramenta, a plataforma estuda.com, porque lá dentro tem, além das questões, né, do banco de questões, tem roteiros de estudos e videoaulas de todas as disciplinas e que envolve as possibilidades que envolve os processos avaliativos de faculdades, universidades e também alguns outras provas como o Enem, né? Agora, eu coloquei, vocês viram lá na agenda da semana, a proposta de a gente retomar um pouquinho só sobre as duas avaliações ensaios que eu disponibilizei para vocês, só para dar um panorama. A princípio, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e aí vocês vão visualizar as duas que eu coloquei, né? A primeira foi questões de matemática, embora foi questões escolhidas por mim junto com a Raquel, que não contemplavam um desenvolvimento, melhor, um raciocínio ou uma dificuldade grande da matemática, mas tinha algum assunto atrelado à tecnologia, embora são questões realmente de cunho, né, de matemática, da matéria da disciplina de matemática. Embora questões muito simples, como vocês mesmos perceberam, vou colocar aqui o relatório, e aqui em cima das questões, é, e aqui nas questões vocês podem perceber, deixa eu colocar isso aqui do outro lado, que o tempo que vocês usaram para responder foi em média de 1 minuto e 10 segundos em cada questão. A média da sala toda foi de 70 e poucos por cento, né? Embora teve algumas questões aqui de 100%, essas duas foram que apresentaram um pouquinho maior de dificuldade, que, né, 61% de acerto. Aqui, 18. É bom, antes de mais nada, avisar aos alunos. É, deixa eu lembrar aqui. Yasmin, Flávio e Álvaro, está liberado para vocês fazerem a da semana passada. É só entrar lá no estuda.com e façam lá aquele ensaio, que são só 5 perguntas, que daqui a pouco eu também vou apresentar aqui. Mas está lá liberado para vocês fazerem durante o dia para poder contemplar aqui Ô, a... Fran, Oi, diga.
Antes da prova de matemática, Hum, eu e a Lauren, a gente estudou, né? A gente foi. Não que a gente estudou, porque a gente só pegou umas questões que falavam sobre de porcentagem, e daí a gente foi fazendo. Só que assim, é uma questão só de vestibular, assim. Daí a gente estudou uns negócios que nem caiu na prova. Tem como entendo. a gente colocar um negócio com um grau mais Mais baixo, baixo. tipo. Ó, uma boa pergunta, Eleonora. Esse é um ponto, tá? Embora, como eu falei, né, as questões, os bancos de questões que tem dentro do estuda.com são de vestibulares e de Enem. Então, pode não, estão num grau superior. Para mim poder encontrar essas 10 questões que eu coloquei para vocês nesse ensaio que eu disponibilizei para vocês na semana retrasada, foi difícil. Inclusive junto com a Raquel mesmo, até encontrar questões lá foi difícil. Então, melhor, as questões que a Raquel está colocando nas avaliações dela e também os demais professores, principalmente focando no Fundamental 2, eles alimentando o banco. Então, respondendo a tua pergunta, vai ser um pouco difícil nesse momento, né, no nono ano, vocês encontrarem questões em cima do conteúdo que vocês estão aprendendo. Vão encontrar, mas são poucas, né, Leonora? Vão encontrar bem poucas. E agora, o maior quantidade já é para o nível um pouco acima, que seria o primeiro médio, o segundo e o terceiro médio. Então, realmente não contempla plenamente o estudo para avaliação das disciplinas de vocês. Contempla, sim, já um preparativo lá no passo seguinte, que seria no próximo ano e assim por diante, principalmente o pré-vestibular, os cursinhos e tudo mais. Ele, como eu falei, praticamente o estuda.com é quase como um cursinho, né? Ele tem todo o conteúdo que o pessoal, quem está mais usando, vocês podem até, depois eu até mostro um relatório que eu tenho aqui, quem está mais usando é o terceiro médio. Acho que a Lauren deve saber da irmã dela. É o pessoal que está lá agarrado nisso. E isso é importante que eles tenham essa visão, porque aquilo ali, se eles gastarem X horas por dia, eles vão ganhar muito nos processos avaliativos das universidades. Então, Leonora, realmente você não vai encontrar. Como eu falei, para escolher essas 10 questões que eu coloquei aqui, que são questões fáceis, vocês mesmo falaram para mim que foram fáceis, né? Foi difícil, né? Foi trabalhoso. É, voltando aqui às questões, eu vou colocar a resolução delas num videozinho, porque eu não vou, lógico, como o conteúdo aqui é puramente de matemática, eu não vou gastar nosso tempo da nossa aula Ô, tratando na Pro, resolução. Oi, diga. falando em prova, eu acho que você não viu minha mensagem que eu te mandei falando sobre o vídeo Vi sim. Na verdade, eu que eu respondi. tinha te pedido. Não, eu te mandei outra mensagem, você visualizou e não respondeu. Ah, então pode ser. Não sei se você saiu da conversa na hora e não viu. Pode ser, pode ser. Pode ser, mas eu vejo sim. Terminando, eu vejo sim. Então, a resolução dessas questões de cada uma delas, eu vou deixar um videozinho gravado lá no Classroom, de cada uma delas. São questões simples, vocês sabem muito bem, né? A primeira aqui é bem elementar, mas são questões interessantes, que tem conversão, né? Com isso eu já até passei para vocês no ano passado, ano retrasado, que é conversão de binário para base decimal, duas delas. É, Estas duas que vocês tiveram maior dificuldade, vou clicar nelas aqui, ele vai mostrar, que mostra o dígito verificador, né, do RG, aquele número final, como chega naquele número. Eu sei que vocês já fizeram isso, espero que vocês tenham feito isso em outra oportunidade na aula de matemática, mas é interessante, é uma curiosidade, de certa forma. Foi uma questão, ó, por exemplo, aqui, ela foi uma questão que foi pedida nesse Cotuca 2013, né? É, ela tem uma dificuldade, está escrito médio aqui, mas é focado no Fundamental 2, né? É um conteúdo que vocês já aprenderam, e mostra como calcular esse dígito verificador. A resposta correta é 5, nesse caso dessa conta aqui. Ela faz uma progressão em cima de todos os números, né? Multiplicando por 1 e depois faz uma divisão por 11 e o resto, né?
ele coloca aqui, lógico, se o resto for 10, por isso que tem alguns RG que aparece X. Eu só estou passando por cima, mas eu vou colocar nesse videozinho detalhadamente a conta que tem que ser feita para chegar nesse número 5, que é o resultado correto. E a outra que tiveram uma dificuldade grande também foi a do Scratch aqui, né? Embora ele fala explicando o que é o Scratch, e isso é uma questão legal, porque nós já usamos ele lá no laboratório, num certo momento lá na escola, e depois eu comentei sobre esse Scratch porque é fantástico, foi desenvolvido pelo MIT, que é a principal universidade de tecnologia do mundo, né, que fica nos Estados Unidos, em Boston, e ele coloca uma questão que é na criação de um jogo aqui, na criação de um jogo, uma nave que está atirando, como é que ela tem a certeza que vai acertar essas 3 bolinhas que ficam girando nessa órbita, né? Então ela tem a certeza de acertar. É controverso um pouquinho a solução e a resolução, mas ela usa um princípio matemático para calcular esse 1 minuto aqui. Ele coloca que a volta de cada uma das bolinhas, uma demora 4 segundos, outra demora 6 segundos, outra demora 10 segundos. A lógica da resposta, né, para dar 1 minuto, que na verdade são 60 segundos, que esse que é o valor do resultado, é o tal do MMC. O que significa MMC? Mínimo múltiplo comum. Perfeito, exatamente isso. Então, se você fizer o mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 10, o resultado é 60 segundos, que dá 1 minuto. Como eu falei, eu não vou fazer a conta aqui, porque realmente é uma conta matemática que vocês já sabem fazer, e é uma conta até que vocês já fizeram no passado, não é desse ano o MMC, mas é esse o princípio utilizado para a solução dessa questão. Tá? Muito bacana, muito bem elaborada, muito bem ilustrada, inclusive aqui, num contexto ligado à tecnologia, que é o Scratch, junto com, fala sobre o MIT que criou o Scratch, né, a linguagem que foi desenvolvida pelo MIT, e onde coloca lá um jogo, né, a criação de um jogo, e aí um processo que o computador é obrigado a fazer, né, para poder funcionar um determinado jogo. Nas demais questões, vocês tiveram bastante facilidade, inclusive teve uma aqui que teve 100% de acerto, né, que envolvia conceitos lá de antigamente, né, do princípio da criação, nos hieroglifos, né, hierógrafos, aqui é o hierogrifo, com relação aos princípios dos símbolos, né, simbolismos que hoje em dia nós usamos os indo-arábicos, né. Não sei, se tiver alguma questão pontual em cima de alguma dessas questões, eu fico aberto para que vocês me perguntem. Talvez não agora, mas depois vocês olhando a resolução que eu disponibilizarei para vocês lá no Classroom, eu vou colocar lá um videozinho com a solução matemática em cima de cada uma dessas questões, e aí, surgindo alguma dúvida, eu estarei disponível para que a gente resolver isso aí. Agora sim, falando da segunda avaliação, embora também era um ensaio, eu volto a falar aqui, né? Yasmin, Flávio e Álvaro. Se estiverem aí na aula, entrem lá no estuda.com e façam essa avaliação que eu disponibilizei para vocês. E também, quem é o que não fez, o Pedro não fez essa que eu acabei de mostrar. Também deixei disponível para que você coloque em dia. O Pedro acho que não está na aula, né? Deixa eu ver aqui. Mas caso ele entre ou depois ele veja o vídeo, ele veja coloque lá em dia isso daqui. Vamos lá. Com relação deixa eu colocar aqui, não é essa daqui, não é por aqui, aqui, ó, relatório. Da semana passada, essa sim foi criada por mim, né? As questões foram criadas por mim, eram questões mais simples ainda, ligado à nossa disciplina, questões de tecnologia de fato, onde vocês tiveram um grande número de acerto, né? Foram muito bem, né? Nas 2 primeiras perguntas foram muito simples, o que é Scratch, qual o símbolo, todo mundo acertou, inclusive eu acabei de comentar lá que quem criou foi o MIT. Já na terceira,
foi aqui onde vocês tiveram mais dificuldade em entender qual que era o significado da pergunta. Qual o valor da minha variável? Minha variável está escrito aqui, ó, mude minha variável, né? Mude minha variável. Será mostrado no final deste programa. É um programinha feito com bloquinhos, né, com blocos, igual que vocês estão usando lá no code.org, só que esse aqui é do Scratch, que é aquele que tem a raposinha lá, né? E vocês devem lembrar, lá no code.org, tem aquele loop, que é a pergunta na sequência dessa. O que significa loop? Ele fica num giro até, num giro que eu digo, dentro de um ciclo, né? Até terminar o laço, né? Tem vários sinônimos aí. No laço até terminar o requisito aí. No caso aqui, ó, ele repete 10 vezes. Então, ele vai repetir esse processo aqui, ó, 10 vezes. Então, ele 10 vezes vai fazer o quê? Adicionar 2. Então, se ele adicionar 2, onde ele vai adicionar 2? Na minha variável, que no começo era 0. Então, se cada vez que ele passar aqui, ele somar 2, e ele vai fazer isso 10 vezes, qual vai ser qual variável, qual valor dessa minha variável vai ser mostrada nessa instrução? Hein, pessoal? 20. 20, muito bem, não tem nenhuma dúvida aí, né? 10 vezes 2, né? 10 vezes ele vai repetir e adicionar 2. Então, aqui ele vai mostrar 20. Incrível que pareça, esse daqui teve só 38% de acerto. Talvez uma forma de visualizar, de interpretar, mas não tem nenhum segredo. É realmente uma resposta bem básica, bem simples, em cima, inclusive, do que vocês responderam na discursiva, na pergunta seguinte, que era perguntando o que é loop em um programa de computador, né? Não é um loop num parque que a gente pode falar que é um brinquedo e fica girando tal, ou num brinquedo que é aqueles dos carrinhos que eu dei esses exemplos, né? Mas sim num programa de computador, né? Num computador, e teve, acho que 94, então acho que só uma resposta que eu considerei errada, porque era uma resposta discursiva, se eu não me engano, esse um errado foi que deixou em branco. Mas o restante, todo mundo eu considerei correta, embora teve uns que foram mais a fundo, outros pegaram o conceito, pegaram talvez na internet, e outros colocaram de própria ideia a resposta do que significa loop num programa de computador. Como eu mostrei, é uma sequência, melhor, é uma instrução que se repete intencionalmente, né? E até completar, pode ser um loop infinito, como um loop condicional, até completar aquela condição. No caso que eu mostrei anterior, até completar 10 vezes, ele continuaria naquele loop de adicionar 2. Aí ele completou 10, ele sai fora daquele loop e vai lá e mostra a variável. Então, nessa aqui também não teve nenhuma dificuldade. E a última questão, são questões, como eu falei, muito simples, e era realmente como está aqui no título, ensaio adicional no entendimento do uso da plataforma. Não está falando aqui nem que era para provar conhecimento, mas era do uso da plataforma, tá? Então, aqui assinale a única definição abaixo que está correta. Essa sim deveria tomar um pouco mais de tempo de vocês, que é saber o que significa code.org, que é o programa que vocês estão usando, né, a plataforma que vocês estão usando aqui para fazer exatamente aqui, né? É uma organização sem fins lucrativos, já expliquei isso para vocês, dedicada a expandir o acesso à ciência da computação em escolas e aumentar a participação das mulheres e das minorias não representadas. Isso é legal e por ter esse cunho de uma organização sem fins lucrativos e ser destinada com esse propósito lá de disseminar a questão do acesso à ciência da computação, ela recebe incentivos e donativos de diversas instituições, como eu já comentei com vocês, a Microsoft, a própria Amazon, a Google, o Facebook e assim por diante. E por isso que lá no code.org, a própria Disney, tem o Chevrolet, né, General Motors, né? E tem várias outras empresas grandes que patrocinam o code.org, essa iniciativa, essa organização que está desenvolvendo esse projeto que é adotado pelo mundo afora, inclusive traduzido para muitas línguas, né? Essa proposta e o code.org, que a gente vai retomar ele ainda nesta aula, no finalzinho dela. Aí aqui,
eu troquei, né? Intencionalmente eu troquei Scratch, Tinkercad e Arduino, né? É óbvio que eles não estão aqui dando sentido ao que realmente é. Plataforma de prototipagem. Qual que é a plataforma de prototipagem? De hardware. O único que é de hardware aqui é o próprio Arduino, né? O Arduino e o Tinkercad, eu vou voltar a comentar com vocês na nossa próxima aula. Arduino e Tinkercad, me lembrem disso, embora eu vou anotar na minha... Já está, na verdade, anotado na agenda, na programação da próxima aula com vocês. É muito legal e é uma outra visão que vocês têm de uma outra plataforma que também desenvolve questões de programação, de criação de sólidos em 3D e também dessa parte de robótica, que fala aqui, ó, usa o protótipo Arduino. Arduino foi criado lá no norte da Itália e depois foi aberto para o mundo inteiro usar essa plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre, que é o Arduino. Tinkercad, né, não, melhor, uma linguagem de programação criada em 2007 pelo MIT é o que eu acabei de falar, né? É o Scratch. Né? O Scratch aqui, ó, até fala aqui, ó, desde 2003 o Scratch, então aqui ele entrega que isso daqui que ele está escrito aqui refere-se ao Scratch. E nesse último, um programa online gratuito de modelagem em 3D que eu acabei de falar, que roda no navegador web, conhecido por sua simplicidade e facilidade do uso, é o tal do Tinkercad. O Tinkercad, inclusive, o pessoal do 8º ano está usando junto com o professor Cadu nessa parte de modelagem em 3D. Eu usarei com vocês com outro cunho, com a parte mais de programação e robótica. Uma pincelada inicial para vocês terem uma visão do panorama da utilização do Tinkercad, que depois foi adquirido ou administrado atualmente pela Autodesk. A Autodesk é a que faz o AutoCAD, né? Que é um programa valiosíssimo na parte de design, né? De desenhos técnicos, né? Em todos os níveis, tanto engenharia civil, mecânica e arquitetura. Utiliza o AutoCAD, que é da Autodesk, que também é proprietária hoje do Tinkercad. Isso eu falarei um pouquinho mais na nossa próxima aula. Pessoal, aqui encerra aqui a abordagem em cima dessas as duas avaliaçõezinhas, entre aspas, que mais eram um ensaio lá de utilização da plataforma. E aí eu vou colocar aqui um panorama, como é que está, já mudando de assunto aqui, como eu falei, o code.org. No code.org, vamos aqui no 9º A, o curso E de programação tem uma série de lições, né? E eu tenho como meta com vocês que é a parte até a lição 9, até essa aqui, ó, lição 9, que ela é quase como um prefácio, ou melhor, é uma introdução ao curso E de fato, que começa de fato a partir do 10, 11. Embora o 10, o 11, o 6, o 3 e o 1 são ações offline, o que significa isso? Coisas para a gente fazer sem o computador, né? Tem um videozinho explicando e poderia até ser feito por vocês. Se tiverem curiosidade, assistam esse vídeo, mas são exercícios e atividades que a gente poderíamos fazer presencialmente. Por isso que nós não estamos abordando aqui a lição 1, 3, 6, depois aqui, se eu não me engano, a 10 e a 11. Então, vamos tratar das que a gente pode fazer. Tem uma lição aí que é uma abelha. Nossa, é muito chata. A abelha é muito burra, ela não anda. Me dá ódio. Sei. Ó, parece uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira séria essa questão do code.org. Eu já percebi que teve vários alunos que se progrediram aqui. A Loren, a própria Eleonora, acho que tem mais aqui, deixa eu ver aqui, Sofia. Tem vários aqui que estão avançados. Agora, tem alguns aqui que estão devendo praticamente a participação dentro da proposta, tá? E eu vou cobrar de vocês, inclusive vou deixar escrito lá no Classroom, que vocês façam até a 9ª. A 9ª aqui, ó, é da Frozen, né? Laços aninhados com Frozen. Eu vi que ninguém fez ela. Ele é meio que livre a princípio, né? Ela não exige nenhuma desafio. Primeiro na primeira lição. Quase todas as primeiras lições são assim, né? E depois na segunda já ela pede algo a mais que vai incorporando os ensinamentos ou as dificuldades que vocês tiveram nas lições anteriores. Só para relembrar um pouquinho,
Eu vou parar o compartilhamento e compartilhar de uma outra forma. Vocês vão falar que vai ficar até pior, mas pelo menos dá para poder vocês verem os videozinhos, pelo menos uns 2 videozinhos das aulas, né, das lições. Esse daqui do labirinto, vocês devem, a maioria fez aqui, pelo menos a maioria que já está fazendo. E o 4 também, que é de debugar, né? Debugar ou depurar, né? Professor, Encontrar, diga. uma dúvida que eu tenho aqui, depois tem um botão de salvar, é que eu tinha saído, eu já tinha feito um montão, Hum, daí quando eu entrei de volta não tinha nada, daí eu falei, tá, eu vou fazer de novo. hum. Eu fiz umas duas, quando eu entrei de volta não tinha nada de novo. Flávio, o problema, ó, eu estou percebendo aqui, ou você entrou por um outro processo, né? Porque se você evoluir aqui, ele estaria Hum. registrando a sua evolução, tá vendo? E tua Então eu devo evolução ter entrado por um outro processo. me procure no privado, eu te mando aquele roteirinho, porque é interessante que se você entre nessa sala aqui, onde eu posso acompanhar e fica registrado sua evolução, porque se você fizer um acesso diferente, eu não tenho nem como parâmetro para te orientar e saber o que você está fazendo e em que momento que você está, né? Então, depois me manda uma mensagem, eu te mando novamente. Inclusive, se você entrar na conversa no privado comigo, você já deve ver no histórico lá o envio do processo correto de entrada para entrar no curso E. O curso E, tá vendo aqui, ó? Mas depois a gente, né, era Tô bom que a gente fazendo, resolver isso aí. Flávio, eu você tô já fazendo fez a... aquele lado. Oi. Hã? No Eu estuda. tinha feito até a 4 quando Ah, eu tava fazendo, entendi. mas só que daí apagou. Tá, aproveitando, você fez lá no estuda.com que você ficou me devendo lá? Do Estuda.com ainda não fiz. Então, entra lá e faça, Flávio, porque eu disponibilizei, só que tem um prazo lá e era bom que você pelo menos completasse e liquidasse para poder ficar igual a todo mundo aqui. É, Ok. eu vou o 2 e o 4 como eu falei, é debugar, né? Depurar, né? E esse conceito eu já expliquei para vocês. O 5, que eu vou abrir agora, é, e eu vou colocar inclusive o videozinho dele, ele contempla já o começo da questão de ângulos, né? E esse ângulos é usado em outras atividades. Eu vou colocar o videozinho aqui, pessoal. You wouldn't even qualify for the race if you don't have people that are proficient in computer sciences because of how much data the cars collect and the necessity to be able to have people that can write programs to figure out how you can continue to build performance. In these puzzles, you'll be an artist that uses a pencil to draw different shapes, so wherever your artist goes, it will draw a line behind them. To move around the canvas, you'll use the Move Forward block. Here, the Move Forward block says move forward by 100 pixels. When we hit run, what happens? The artist moves forward a certain amount, and that amount is 100 pixels. Pixels are basically very tiny squares on your computer screen. The other block we have in this puzzle says turn right by 90 degrees. And when we drag that out, that makes our artist turn a certain amount. So you can play around with how far you want the artist to turn. This is a 90-degree turn. And this is a 120-degree turn. And remember, you can change these values by clicking the arrows next to the numbers for pixels and degrees. Enjoy drawing with your artist. Eu vou parar o compartilhamento aqui. Hildebrand. Hildebrand é uma família de pilotos de Fórmula 1 americano. No Brasil, lógico que a gente não sabe, mas nos Estados Unidos eles têm muito enraizado essa questão da cultura do automobilismo, né? E outras, né? Mas essa família é uma família conceituada, então ele é bem famoso nessa área de automobilismo lá. Por isso que ele está fazendo esse depoimento aí, fizeram uma ilustração em cima do automobilismo, focando essa questão da programação e do design envolvendo ângulos. Vocês devem lembrar, agora compartilhando de outra forma, para poder ter uma visão melhor, deve lembrar aqui, ou melhor, quem fez, né, as dificuldades encontradas para desenvolver esses desafios dessa lição, né, da lição 5.
Na lição 5, ele fala aqui coisas básicas, né? Sou um artista, escrever um código para fazer... Opa, 10 minutos faltam, hein? Um código para fazer desenhar qualquer coisa. Então, como eu falei, todo o começo da proposta no início aqui, ele não envolve uma dificuldade. A dificuldade começa, sempre crescente, né? Sempre crescente. Então, como foi a Lauren, né? A Lauren não, foi a Eleonora que comentou, da abelhinha lá. Na hora que chega num ponto lá na frente, você acaba batendo, né? Quebrando a cuca para entender, e você tem que refazer e refazer e refazer o código várias vezes até que ele atinja o objetivo que foi solicitado. Nisso você acaba, em certos momentos, até abandonando, deixando de lado um pouco, depois você retoma e já consegue um pouco de clareza na solução do problema. É assim que funciona a questão de criação de códigos, tá? É assim que funciona essa questão de programação. Envolve um trabalho, lógico, intelectual grande, em cima de conceitos já adquiridos anteriormente, e que ele provoca em certos momentos, que você tem que compartilhar ou dividir conhecimentos através de troca de informações, de busca de informação, e busca onde? De roteiros, de tutoriais, por exemplo, para poder entender um mecanismo de funcionamento de uma determinada instrução. É assim que Pronto, funciona. terminei. Beleza. É assim que funciona, pessoal. Então, deixa eu colocar o outro aqui. Mas eu tenho que compartilhar de novo de forma diferente aqui. Senão não conseguirão ver. Share. Então, as lições que é necessário que eu pedi para que vocês façam é a 2, a sequência do labirinto, né? O do debugar, né? Que é o depurar com o Scratch aqui, Scratch. Programação em artista, esse que nós acabamos de ver, que é dos ângulos, né? E aí tem ângulos de 90 graus, né? Que é a parte do desenhar, tal, né? O laço do artista, aí ele começa a envolver, e eu vou colocar o videozinho para vocês aqui, ó. Ele começa a envolver a questão do loop que eu acabei de falar. Isso, esse aqui é o mesmo, deixa eu voltar. Esse aqui. Ele volta a falar, né, do loop. Here we're going to use the repeat block to help us save steps when we're programming our artist. We already have some blocks out on our stage, but they're just there to get us started. To loop those blocks 4 times to draw the whole square, we just drag out the repeat block and put the move forward and turn right blocks inside the repeat block. When we hit run, the artist will repeat those steps 4 times to complete the square. Tranquilo, pessoal? Então, reforçando aquilo que eu acabei de falar da questão de laços, né? Ou de loop, né? Aqui exatamente responda aquela pergunta lá da avaliaçãozinha, e aí tem o exemplo lá do loop para fazer um quadrado, né? Virando a cada 100 pixels para a direita 90 graus, né? E aí, 4 vezes fazendo isso, ele acaba desenvolvendo, ou criando, ou desenhando o quadrado. Na lição 7, né, envolve muito essa parte de ângulos e tal. Já na lição 8, laços aninhados. Aí tem um outro videozinho curtinho também de segundos, de 30 segundos aqui, que eu vou colocar. Now we're going to use nested loops with the bee. We're given some starter code which tells the bee to move forward and get nectar 3 times and then turn right. Let's take that whole piece of code and nest it inside another repeat block and set it to repeat 3 times. Done. Pessoal, exatamente isso, né? Laços aninhados. O que significa?
um laço dentro do outro. Então, o loop aninhado seria um loop dentro do outro, né? Então, ele repete o interno 3 vezes e o externo tantas vezes necessário que for para poder cumprir determinada tarefa. Então, é possível ter loop internos, né? Dentro de um loop externo. Isso também é muito utilizado na programação. Alguma dúvida aí do que eu solicitei? Eu quero, então, como tarefa, né, para vocês. Embora, como eu falei, tem muitos aí que praticamente já está em dia, né? Do 2 ao 9. Então, seriam 2, o 4, o 5, o 7, o 8 e o 9. Gasta-se muito tempo? Não. Depende até um pouco do curiosidade de alguns, porque tem alguns que têm uma proposta e deixam uma proposta em aberto, que você pode até elaborar de uma forma um pouco mais incrementada a solução para aquele problema. Outros, você pode até criar um caminho direto e já direto na solução, mas por uma questão de capricho ou de interesse, eventualmente você cria outras soluções para aquele mesmo problema. Tem vários aí que não tem apenas uma solução, tem várias soluções para o mesmo problema. E é assim que funciona a questão da programação. Não existe um único código para fazer determinada tarefa. Tem diversos códigos. Não é à toa que dentro nós estamos usando celulares e programas nos celulares e vira e mexe tem o quê? Atualização. Atualizações, porque incremento de soluções e também soluções de bugs, né, de problemas que são encontrados durante a utilização. E esse processo é um processo sem fim, né? Lógico, o programa mais eficiente é aquele que consegue fazer com menor quantidade de códigos, porque ele acaba ficando mais rápido, né? Isso também é um conceito que vocês precisam ter sempre em mente, tá? É basicamente isso, pessoal. O panorama da questão da utilização do code.org é nesse intuito, né, de criar uma linha de raciocínio em cima da criação de algoritmo, né, de um programa que envolve vários conceitos que nós já estamos trabalhando há bastante tempo, né, questão de lógica, questão até mesmo de lógica digital, por que não? E também, vocês devem lembrar, o ano passado nós falamos de portas lógicas, né, porta E, porta AND, né, e até isso daí, querendo ou não, você começa a associar uma coisa à outra. E vocês vão ver comigo na próxima aula, onde eu vou abordar a questão do Arduino, e ali vocês vão ver, poxa, aí que está a questão, né? Aí que está os códigos, só que aí eu vou até mostrar código com bloco e o código já numa linguagem tradicional, uma linguagem C, por exemplo, onde já envolve texto, né, dentro de uma sintaxe obrigatória para cumprir todas as regras da linguagem C, mas, no fundo, é o que nós estamos vendo nesses blocos, que parece que uma brincadeira de criança, mas pode estar completamente enganado. É um negócio muito legal. E eu tenho depoimentos de programadores, né, amigos e colegas tal, que já estão aí na área de programação, na hora que percebem, olham esse code.org em funcionamento tal, eu falei, poxa, se eu tivesse aprendido programação utilizando essa ferramenta, hoje eu teria primeiro, uma vontade enorme de aprender, porque realmente ele é instigante. E outra, é uma visão diferenciada em cima de todos os processos que envolvem a programação. Ok? Pessoal, vamos habilitar a câmera de vocês para fazer o registro aqui da presença na nossa aula. Como é de praxe aí, a gente poder fazer esse registro. Agradecer enormemente a participação de vocês na aula, dos que estão aqui compartilhando melhor, habilitado o vídeo, a Loren, Eleonora, Sofia, Leonardo, Flávio, o Lorenzo está no meio aqui, não sei, deve estar escuro aqui, mas não sei se ele teve a intenção. Frio. Yasmin. Tá frio, né? Parece luz de geladeira esse sol, né? Ele não esquenta, ele só ilumina, mas não esquenta. Demora para esquentar. Eu estou precisando que esquente um pouquinho para me dar uma corridinha no sol, para dar uma desenferrujada. Preciso cumprir mais, pelo menos 20 quilômetros até amanhã. Nossa senhora, mas tá muito frio, pro. Eu fui lá fora, tá um solzinho, mas, meu Deus, não dá nem pra esquentar o pé.
Precisa deixar ele bater um pouco mais forte. Você viu que ontem foi interessante que tinha uma garoa no meio do sol. Eu falei, nossa, e olhar para cima não tinha nuvem, não sei de onde estava vindo aquela, não sei se era. Mas agosto é o melhor mês do inverno, é o mês mais frio. É. Porque o inverno